Oi pessoal, nós vamos começar um novo módulo aqui no canal falando sobre o exame neurológico, a semiologia neurológica. E a gente começa a semiologia por uma boa anamnese. Anamnese é um termo que significa eu me lembro. É o paciente tentando te dizer a história da sua doença. Aristóteles dizia que aquele que conhece as coisas desde a sua origem terá delas a melhor visão. Então, quanto mais completa, mais abrangente for a nossa anamnese, a nossa história, mais detalhes nós teremos para chegar próximo ao diagnóstico. Nessas anamneses são importantes algumas informações. Por exemplo, no caso do exame neurológico, é importante você conhecer o paciente. É importante conhecer os hábitos de vida desse paciente. Algumas doenças neurológicas estão relacionadas a fatores de risco que envolvem hábitos de vida, tabagismo, etilismo. Conhecer as doenças que o paciente apresenta. Hipertensão arterial é um grande fator de risco para acidentes vasculares encefálicos. Então, quanto mais informações nós tivermos, mais detalhes nós teremos para compor a história do nosso paciente e chegar mais próximo ao diagnóstico. As medicações usadas pelo paciente, a história familiar, também trazem muitos dados para a nossa anamnese. Algumas doenças têm um componente familiar importante e isso pode te dar pistas para o seu diagnóstico. É muito importante que na anamnese o paciente forneça as informações. Mas em algumas situações, principalmente no exame neurológico, o paciente ele não está capacitado ou não está com a habilidade para fornecer informação. Por exemplo, quando o paciente é uma criança, quando o paciente tem alguma lesão que compromete a sua linguagem, quando o paciente tem uma alteração do nível de consciência, ou quando o paciente tem alguma condição que compromete a sua capacidade mental, um atraso cognitivo, um quadro demencial, ele não será capaz de fornecer a história para a gente. Então, nesses casos, o ideal é conversar com um familiar. Dados importantes. A idade do paciente. Pacientes com idades diferentes podem apresentar sintomas semelhantes, porém, as etiologias serão diferentes. Se você encontra uma hemiparesia, uma hemiplegia em um paciente idoso, eu vou pensar em algumas doenças. Se eu encontro o mesmo quadro num paciente mais jovem, os fatores de risco e as doenças mais comuns para essa idade são outras. A idade é fundamental. Outra coisa importante é conhecer a escolaridade do paciente. Pacientes com escolaridade mais alta tendem a apresentar melhor resposta nos testes cognitivos. Paciente com escolaridade mais baixa, o seu nível de corte vai cair nesses testes cognitivos. Então é importante conhecer. Da mesma forma, saber a mão dominante do paciente, se ele é destro ou se ele é canhoto. Por quê? Porque normalmente o hemisfério dominante ele é contrário à mão dominante. E lesões nos hemisférios dominantes, seja ele destro ou canhoto, tem um impacto muito maior do que a lesão no hemisfério não dominante. Por isso é importante conhecer essa faceta do nosso paciente. Algumas queixas comuns que levam o paciente a procurar o atendimento neurológico também têm que ser questionadas. Queixas dolorosas. As dores são muito frequentes nos ambulatórios e nos consultórios. Dor de cabeça, dor lombar, dor neuropática. Então nós precisamos perguntar ao paciente sobre essas queixas. Distúrbios do sono, paciente com queixas de alteração na sensibilidade, déficit de força, alteração no nível de consciência, você vai conversar com um familiar ou com algum acompanhante. Pacientes que tenham alterações de movimentos involuntários. Então eu preciso questionar o paciente, na minha anamnese, na minha história, sobre essas queixas mais comuns.
E a partir das queixas, nós vamos criando o nosso roteiro diagnóstico. O exame neurológico em si, ele começa por um exame físico geral. A inspeção física é fundamental no nosso exame. Então, observação do facies, alguns facies característicos para doenças neurológicas, o face parkinsoniano, a face em cera, o paciente com paralisia facial, com desvio de comissura, o paciente com síndrome de Down tem um face característico, o paciente com miastenia graves tem a face de Hutchinson. Então, essas características faciais são importantes. Da mesma forma, observar as atitudes na inspeção. Pacientes parkinsonianos têm uma atitude, uma postura camptocórmica, inflexão, com rigidez dos membros. Isso é fundamental. Pacientes com quadros meníngeos podem apresentar uma postura opistótona, com encurvamento posterior tórax. Então, nesse aspecto, a inspeção é fundamental. Tamanho e forma do crânio, macrocefalias e microcefalias também fazem parte dessa inspeção e nós precisamos estar atentos a essas alterações. Defeitos de formação, defeitos de fechamento do tubo neural, lábio leporino, meningocele, mielomeningocele. Você tem que observar, inspecionar o seu paciente. Observar massas musculares, amiotrofia, perda de massa, pode sugerir uma doença de nervo periférico, pode sugerir uma lesão de raiz, alguma coisa relacionada a esse sistema periférico. Então é fundamental na nossa inspeção observar essas características. Por exemplo, paciente que faz uso crônico de difenilidantoína, ele pode apresentar alterações físicas, como hiperplasia gengival, que é facilmente observada na inspeção. Dessa forma, o nosso exame neurológico ele começa com o exame físico geral, com a inspeção de faces, atitudes, presença ou não de movimentos involuntários. O comportamento desse paciente também será avaliado. Isso faz parte do início do nosso exame neurológico. Depois, no exame físico, para contribuir com o exame neurológico, nós temos que fazer outras avaliações. Por exemplo, a ausculta de vasos do pescoço, a ausculta cardíaca. Doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de acidente vascular encefálico. Se você identifica um sopro carotídeo, uma arritmia cardíaca, isso pode contribuir para o seu diagnóstico. Inspeção da pele, observar lesões cutâneas. Muitas doenças neurológicas têm manifestações cutâneas. As neurofacomatoses, neurofibromatose, doença de Sturge-Weber, elas podem apresentar estigmas cutâneos para doenças neurológicas. Então eu preciso, na minha avaliação, no exame físico geral, observar essas alterações. Da mesma forma, a inspeção de membros, observação do formato dos pés. Os pés cavos fazem parte de algumas doenças hereditárias que comprometem o sistema nervoso. É um pé arqueado, com uma curvatura mais acentuada do que o normal. Então, tudo isso faz com que o exame neurológico comece bem antes da avaliação neurológica, através da anamnese, da inspeção e do exame físico geral. Na próxima aula a gente vai falar sobre o exame das funções corticais superiores. Fica ligado. Um abraço.